Quem é o responsável em garantir a confiabilidade e aumentar a disponibilidade dos equipamentos em uma empresa? A resposta encontrada na prática dentro das empresas é que a manutenção é a única responsável pelo desempenho do equipamento. A manutenção autônoma quebra este mito, que foi criado de maneira inconsciente ao longo do tempo após a Revolução Industrial. Os frequentes atritos entre as equipes de produção e manutenção são históricos e não respeitam limites geográficos. Em todo lugar do mundo que eu conheço, os problemas são sempre os mesmos. A produção criticando a manutenção por não oferecer o equipamento em boas condições operacionais e estão sempre atrapalhando as metas da produção. E a manutenção acusando a produção por não saber operar os equipamentos adequadamente, não cumprir os procedimentos operacionais, não se preocupar com o estado físico dos equipamentos, só acionando a equipe de manutenção quando o equipamento quebra ou está em condições críticas de operação e não dando o tempo suficiente para se fazer uma intervenção adequada e no momento apropriado. O resultado dessas atitudes é a dificuldade de se maximizar a disponibilidade dos equipamentos. A manutenção autônoma visa resgatar alguns fatores positivos que existiam no passado logo após a Revolução Industrial. Naquela época, os equipamentos eram robustos e sem muita complexidade nos seus elementos. Havia poucos instrumentos de monitoramento e os fatores de segurança de construção eram elevados. A dificuldade de acesso à tecnologia promovia um baixo nível de competitividade, de tal forma que equipamentos parados significava apenas um retardamento de vendas asseguradas. A política de manutenção adotada era corretiva não programada e as pessoas que faziam a manutenção eram os próprios operadores. Em função disto, havia um forte vínculo entre o operador e o equipamento. Com o decorrer do tempo, a sofisticação gradativa dos equipamentos, com as técnicas de racionalização do trabalho desenvolvidas por Taylor, além da departamentalização pregada por Fayol, foram formadas equipes especializadas em manutenção. Somente após a Segunda Grande Guerra é que as técnicas de manutenção preventiva começaram a ser desenvolvidas nos Estados Unidos. Na década de 60 surgiu na Inglaterra a tecnologia, que é a ciência da manutenção, e a tribologia, que é a ciência da lubrificação, em função das altas taxas de falha dos equipamentos. Ainda nesta década, nos Estados Unidos, foram desenvolvidas as primeiras técnicas de inspeções preditivas, que é a manutenção baseada nas reais condições do equipamento, mensuradas por meio de ensaios, testes e instrumentos de monitoramento. Nos anos 70, surge o conceito de manutenção centrada em confiabilidade, o RCM, que se fundamenta em interferir no equipamento, utilizando-se de estimativas estatísticas a partir da vida útil, do tempo entre as falhas, do nível de desgaste e da importância do equipamento em relação aos aspectos de segurança, meio ambiente, perdas de produção e custo de correção. Reconhecidamente, essa evolução foi positiva e imprescindível para garantir níveis de produção incompatíveis com os custos. Porém, o operador foi estimulado gradativamente e inconscientemente a se preocupar apenas em produzir, perdendo a sensibilidade para cuidar do equipamento, uma vez que este deixou de fazer parte de sua competência e rotina. A manutenção autônoma consegue resgatar essa sensibilidade do operador em relação ao equipamento, que se opera passando a assistir o seu dono. Para tal, a manutenção autônoma é desenvolvida em 7 etapas. A etapa 1 é a limpeza inicial. Nessa etapa é feito o resgate das condições normais de funcionamento do equipamento por meio de identificação e eliminação de anomalias feita pelo operador com o apoio da manutenção. O levantamento desses problemas é feito usando-se etiquetas para que fiquem expostos os problemas enquanto não forem solucionados. A etapa 2 é o combate às fontes de sujeira e contaminação e também aos locais de difícil acesso. Nesta etapa são eliminadas, reduzidas ou controladas as fontes de sujeira e os locais de difícil acesso, liberando o tempo do operador e motivando para cuidar melhor do equipamento. Na etapa 3, são elaborados e executados os padrões de limpeza, inspeção e lubrificação. Nesta etapa, o operador ensaia as primeiras ações técnicas para cuidar do equipamento, partindo de ações de simples entendimento, como a limpeza, a inspeção e, dependendo do equipamento, a sua lubrificação. A etapa 4 é chamada de inspeção geral.
Nesta etapa, o operador recebe os primeiros treinamentos técnicos para possibilitar as inspeções em pontos que historicamente apresentam defeitos antes de provocar a falha, a realização de diagnósticos de possíveis sintomas e, dependendo do problema, que ele possa fazer os primeiros socorros. Para tal, a equipe de manutenção prepara os procedimentos em forma de lições ponto a ponto, também chamadas de lições de um ponto. Na etapa 5 é feita a inspeção autônoma. Uma vez o operador entendendo melhor o equipamento, ele estará capacitado e conscientizado para realizar inspeções e fazer pequenos reparos a partir de checklists e lições ponto a ponto. A etapa 6 é a sistematização da manutenção autônoma. Alguns padrões são definidos nesta etapa, além de serem implementadas auditorias para verificar a manutenção do sistema. E a etapa 7 é a consolidação da manutenção autônoma. Esta etapa demonstra que a operação já tem o autocontrole sobre os equipamentos. Desta maneira, uma vez que os equipamentos são operados e bem cuidados pelo operador e sofrer manutenção preventiva pelo mantenedor, ele já não vai mais quebrar. O sucesso deste pilar está atrelado diretamente ao pilar de manutenção planejada, já que o operador só terá motivação e condições para cuidar do equipamento se são resgatadas as condições básicas de funcionamento e gradativamente atacados os problemas crônicos. A essência do sucesso da manutenção autônoma é conquistar o coração do operador e uma boa estrutura da função manutenção. Muitos dos projetos que fracassam devem-se ao fato de ter se esquecido de levar em conta o ser humano, com suas diferentes crenças, valores, cultura, visão, desejos, limitações e problemas. A manutenção autônoma passa fundamentalmente por um resgate justo e necessário dos valores do operador, liberando tempo e energia para que os profissionais da manutenção deixem de ser meros apagadores de incêndio e passem a ser verdadeiros praticantes da engenharia de manutenção. É o caminho para conquistar gradativamente a confiança e o talento daqueles que fazem parte do chão de fábrica. Esta conquista só ocorrerá se houver a percepção de verdade da justiça e das melhorias para a sua rotina e crescimento profissional. Portanto, a manutenção autônoma é a oportunidade única e eficaz para redimensionar o valor das pessoas, promovendo resultados concretos e contínuos para a empresa e seus colaboradores. Desta forma, a manutenção autônoma usa o equipamento como um meio de ensinar aos operadores uma nova maneira de pensar e trabalhar. Para mais informações sobre o TPM, entre em nosso site. Nele você encontra o maior portal e o mais completo produto digital sobre o TPM. Tchau e boa sorte!